Então, dando início, hoje é dia 28 de fevereiro do ano de 2026. Meu nome é Fabiana, tá? E eu falo aqui do interior do Rio de Janeiro, mais especificamente da cidade de Petrópolis, um lugar que é muito lindo, é gostoso de morar, muito legal. Amo Petrópolis, gente, amo mesmo, tá? Aqui ainda é uma das poucas cidades onde a gente tem uma estabilidade, uma segurança para andar, sabe, assim, apesar dos problemas que eu estou enfrentando, tá? Esses problemas eu espero que eles não se estendam a outras pessoas, embora, focos de violência, sejam, encontrados pela cidade, mas acredito que isso é um fenômeno também, da superpopulação, do avanço da tecnologia, do avanço da tecnologia no sentido de ai, perdoa. É, avanço da tecnologia no sentido de todo mundo ter acesso a mais carros, mais armas, então, isso é por conta acho que do processo da superpopulação sim, né. Isso é um fenômeno, é uma pandemia, né. Antigamente era epidêmico, porque se tratava apenas das grandes cidades, né, aconteciam esses fenômenos de muitos carros e muitas armas, eram problemas, geralmente localizados em regiões muito urbanizadas. Mas agora, com esse crescimento populacional, eh se estendendo a territórios tipo Petrópolis, cidades que eram menores, que são menores, mas que são melhores também, que têm uma qualidade de vida um pouco melhor, a gente perdão. Ah, isso tem acontecido aqui também, tá. Então não só aqui, vimos agora os Juiz de Fora, nossa que tristeza. Ai, não sei se eu vou conseguir fazer a live. Perdão gente, tá muito frio aqui. Mas é um frio engraçado, né, um frio no meio do verão, é um invernico, né. Tem veranico, que é no meio do inverno, agora estamos no meio de ai, do invernico. Nossa mãe, então, é o que está acontecendo. Eu estou bastante triste, porque eu tenho Juiz de Fora como um lugar, tipo Petrópolis, tá, que é um lugar de qualidade de excelente qualidade de vida, um lugar muito bom de se morar. Mas que também, por conta desse crescimento populacional, eu acho que eu tenho como um fenômeno no mundo inteiro, tá. Esse avanço populacional, ele era fenômeno, como eu estava falando, das grandes zonas urbanas. Mas agora, como essas zonas urbanizadas demais, tipo Rio de Janeiro, essas mega as metrópoles, né, elas começaram a se esgotar, a esgotar as possibilidades de convivência. Tem territórios que você não consegue mais viver, as pessoas estão migrando realmente, mas não é uma migração que nós percebemos que acontece, por exemplo, no Oriente Médio, na África, nos países entre os países da África, né, que uns, rumam aquelas quantidades imensas de pessoas de um território para o outro, não, tá. No Brasil é um pouco diferente, no nosso território as pessoas tendem a migrar das zonas muito urbanizadas para as cidades pequenas. E eu acho isso até engraçado e até bom para o nosso país, que a nossa migração ela é mais equilibrada, é uma migração mais orgânica. Mas ainda assim, por conta do avanço da violência nas grandes cidades, ela tá sobrecarregando as cidades pequenas também. Então o que que acontece? Acontece isso que aconteceu aqui em Petrópolis, tá, que as pessoas começam a ocupar territórios, a comprar, terrenos em locais, que não deveriam, nem ser vendidos, né, nem ser comercializados, por serem territórios, de risco, tá, mas essas pessoas, por exemplo, vão para habitar esses lugares, geralmente são pessoas que não têm muitas alternativas. Não estou fazendo críticas, nem de nenhum julgamento pessoal não, tá gente, por favor, não é sobre isso, tá. São consequências exatamente do capitalismo desenfreado, né, e dessa superpopulação, tá, desse fenômeno de superpopulação. Esse fenômeno de superpopulação, ele ainda é ele ainda permanece, né, nos países em desenvolvimento,
porque os países desenvolvidos, eles já esgotaram também esse fenômeno. Reparem bem, os territórios, extremamente desenvolvidos, como países na União Europeia, ou estão fora da União Europeia, mas na Europa, até no próprio Estados Unidos, as pessoas estão tendendo a ter menos filhos. Acho que a Itália, tem alguns países que já estão até tendo déficit, populacional, e na Alemanha também acredito que esteja acontecendo isso, e há uma preocupação porque a população está envelhecendo, e por conta da falta de jovens para ocupar esses espaços no futuro, né, e quem é que vai conseguir, tomar conta, né, substituir essas pessoas quando elas não puderem mais, ocupar os seus lugares de trabalho, né, vão ficar muitos, vai ter parece que na Alemanha já está havendo super oferta de empregos. A Inglaterra é um lugar assim. A Inglaterra, é um dos poucos territórios no mundo onde há mais oferta de trabalho do que pessoas para trabalhar. Eu não sei se vocês sabem disso, mas não adianta, mas há falta de trabalho qualificado, tá. É uma oferta de empregos, tem mais empregos do que empregados, mas por quê? Não por falta de pessoas, mas por falta de pessoas qualificadas, é um pouco diferente, ok. Mas a tendência é que, essa oferta de empregos se estenda também, não apenas às qualificadas, porque isso é um fenômeno de um envelhecimento populacional que é a consequência de populações que já se desenvolveram e já perceberam que esse fenômeno de superpopulação ele acaba, sendo um pouco deficitário, né, em relação à qualidade de vida. Acho que as pessoas perceberam que tendo menos filhos, tá, ou então tendo filhos mais tarde, que as famílias conseguem um desenvolvimento melhor, tá. As famílias que não têm condições financeiras, obviamente, de uma família extremamente abastada, que pode ter quantos filhos quiser, a hora que quiser, tá. Então, eu acredito que seja por conta disso. Não vejo outra explicação. Mas o nosso território ainda é território de desenvolvimento, e ainda assim e as nossas famílias estão diminuindo bastante de número, né. As pessoas estão tendo bem menos filhos do que por exemplo, na época da minha avó. Na minha avó, ela teve até poucos filhos, a minha avó teve só 4 filhos. Eu sei de pessoas, a minha avó materna 4 filhos, minha avó paterna apenas 2 filhos. Então, já eram famílias diferenciadas, porque naquela época ainda tinham bastante filhos, né, as famílias eram bem mais numerosas. Então, eu percebo que essa tendência está vindo para ficar, exatamente por conta do fator financeiro, né, justamente, e as pessoas estão dando prioridade à especialização. O que que acontece? Com o desenvolvimento do nosso país, mais pessoas estão podendo, estudar mais, estudar por mais tempo, se especializar mais. Então acabam por optar a ter fi ainda assim, o fenômeno de superpopulação ainda prevalece no nosso território, tá. E ele é muito alimentado, nessas zonas de territórios de favela, gente. Isso não é sem querer, tá. Isso é um fenômeno que já acontecia, isso é de longa data, existem estudos sobre isso, relacionados até mesmo ao incentivo de que pessoas, de que é um incentivo a às famílias, mais vulneráveis, para terem mais filhos, tá. Isso não foi um fenômeno, eh não foi exatamente uma opção das pessoas, por conta de um fenômeno cultural apenas não, tá. Isso foi muito explorado nessas zonas por conta, de intervenções internacionais, que percebiam que nosso território sempre foi território de mão de obra fértil. Então, eles através, das mídias, através,
de processos culturais mesmo, de intervenção cultural, indireta no nosso território, alimentando esse fenômeno de superpopulação, ok? Para que se ó, 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 para que a mão de obra tá, tá dizendo que meu fone aqui parou, eu não tenho certeza, tá? Caiu em algum lugar. Então, aqui. Que pena, caí. Não, voltei. Obrigada que vocês estão aqui. Eu não vou ficar mexendo não, tá? Porque se eu mexer já está começando a dar problema. Tá mo tá, obrigada por vocês estarem aqui, mas adorei. Obrigada. Hoje eu também não trouxe nenhum tema em específico para fazer que pena, caiu. Não, tô aqui. Não vou mexer não. O que que acontece? Eu tenho feito análise do caso do Jeffrey Epstein, tá? E eu não sei se vocês estão sabendo, mas é o maior criminoso sexual atualmente conhecido. Eh, Esse porte, tá? Nesse nível. Embora, ele tenha sido dado como morto, eu confesso que eu não acredito muito nessa morte não, ok? Não acredito mesmo. Só um minuto aqui. Tô reconectando, gente. Deixa eu só esperar aqui. Eu tô um pouco nervosa, porque eu tô acompanhando os assuntos sobre a guerra no Oriente Médio. Não sei se vocês estão também, mas eu tenho algumas palavras para falar, porque eu vejo o senhor Donald Trump falando tanta besteira, mas é tanta besteira, que realmente me dá negócio aqui por dentro que eu preciso botar para fora de alguma forma. Agora eu acho que eu caí no Substack, gente. É. Mas o Então olha só, então vamos lá, vamos voltar, então eu não vou ficar me estendendo nos assuntos do Brasil não, vou pular um pouquinho agora para o assunto do Oriente Médio. O que que eu acredito? Gente, olha só, sabe essa alegação de que eles estão o Irã por conta de armamento nuclear, vocês estão ouvindo isso, porque ele não quer que os iranianos produzam bombas atômicas. Então, esse motivo que eles estão alegando ser o motivo da invasão do território, eu não acredito nessa palhaçada, porque esse é o motivo que o Netanyahu começou no 1993, tá, para atacar e bombardear o Irã, tá. Então o de um lugar para o outro para esconder a possível fabricação da bomba atômica. O fato é, gente, que particularmente eu acredito que pior do que o Irã produzir bombas atômicas é o senhor Donald Trump ser o maior detentor e único de todas as bombas atômicas do mundo, tá. Seria melhor que o Irã produzisse bombas atômicas também, para criar um contraponto e evitar que os Estados Unidos saia atacando tudo e todos, como ele já vem fazendo. Ele já é o 7º território que ele está atacando em seguida, tá. Quem será o próximo? Né, e a questão é, em algum momento o Donald Trump vai usar suas
toda a população do mundo começasse a fuxicar, tá, os arquivos do caso Jeffrey Epstein, e vocês vão entender do que se trata o negócio. Eu coloquei até uma série aqui no YouTube, gente, assistam, Dissecando Epstein, tá, tem uma playlist que eu fiz especial para isso, que os documentos que eu tenho encontrado, eu tô nem me referindo às fotos e vídeos não, eu estou me referindo, nesses documentos que eu analiso, à estrutura do negócio deles, porque até então está aparecendo só a ilha, nas ilhas de Great St. James, Little St. James, o rancho Zorro, o apartamento em Nova York, o apartamento em Paris, em Palm Beach, nas dele. Gente, os documentos que eu estou analisando, tem centenas de ilhas espalhadas pelo mundo inteiro. Tá? Tem indicativos ali de projetos que já estão em execução em várias ilhas, inclusive no Brasil. Até na China tem projetos ali, Índia, China, no mundo inteiro, tá. Então eu acredito que seja um conglomerado, tá. E o Donald Trump, gente, não precisa do governo dos Estados Unidos para nada. Assim, acreditando eu estava nas vítimas, obviamente, que dá para ver que é evidente, tá, os crimes acontecidos, e a exposição das vítimas fala por si só, ninguém se expõe dessa maneira, sem ter certeza, a não ser que tenha algum problema mental, né. Então isso tudo, eh se você analisar tudo, se você olhar os arquivos, você vai perceber que a coisa se trata de um conglomerado de tráfico humano muito grande, e que não está sendo levado a ser muito legal esse posicionamento do Reino Unido, porque eles sempre, foram muito, também são imperialistas, também conversam muito com os Estados Unidos, mantêm boas relações com os Estados Unidos e, no entanto, eles estão começando a perceber o mundo, porque o avanço desse tipo de poder, ele está asfixiando todo o planeta. E ainda assim, ele não vai fazendo pelo que fez, nem francamente o Donald Trump, são ganhos seriedade absurda, e nem o FBI fazer nada, o FBI está de mãos atadas. É, porque toda hora, convidam alguém para depor, né, para falarem, por exemplo, foi a Hillary Clinton e o Bill Clinton, por eh, eles pediram para fazer o depoimento em público, né, para deixar o casal pediu para deixar o depoimento público, no modo tradicional, né, ou seja, em sigilo, eles precisam do sigilo da polícia também, tá. O sigilo do processo merece respeito, as vítimas merecem respeito. Por que que eles querem se expor? Porque eles querem propaganda política. Eles estão fingindo que não fizeram nada. Como é que o Bill Clinton, depois de aparecer em todas aquelas fotos, ele vai se dar ao luxo de ter um julgamento público, um depoimento público, como se ele não tivesse feito nada, se nós estamos vendo as fotografias dele ali estampadas na frente do mundo inteiro, ele com menores de idade, tá. E detalhe, se vocês forem ver nos arquivos, a Hillary Clinton também andou na ilha, esteve lá, que ela frequentou a ilha, tá. Então não eram só homens poderosos, eram as mulheres também, tá. E eu achei uma audácia imensa do próprio casal querer que anti-Trump, como se ele pudesse fazer alguma propaganda, dado aquela exposição a qual ele já foi submetido, tá. Então, quando eu falo aqui da propaganda nazista para vocês, eu falo exatamente sobre isso,
porque o engajamento negativo para nós parece horrível, né, nós dizemos assim, tivessem vindo, né, porque nós somos do campo progressista, tá, até ou então do campo, o da ética, né, qualquer pessoa com o mínimo de ética ia achar isso vergonhoso, mas nos Estados Unidos, né, um dos maiores detentores do monopólio midiático, né, sendo assim, eles já entenderam que a propaganda negativa também é propaganda, e ela não é ruim, tá. Eles podem ser acusados de dos piores crimes do mundo, desde que eles tenham visibilidade no mundo inteiro. Isso para eles é engajamento e sem ser abalada, tá, sem ter, sem que isso seja prejudicial àquele que está fazendo a propaganda, em qualquer sentido, principalmente para essas pessoas que vivem do espaço público, que vivem da política e precisam da mesma para continuar, com o seu trabalho, tá. E o Bill Clinton é um deles. Eles já perceberam outra coisa, olha o precedente que o Donald Trump está abrindo. Só um minuto, acho que eu caí no Instagram, tá. Daqui a pouco ele retorna. E propaganda negativa. Então, eu não ouso, eu não tenho medo de ousar a dizer que essa abertura dos arquivos do Jeffrey Epstein, foi proposital, tá. Ele deixou que esses 3.500.000 arquivos fossem expostos agora. Eles ficaram segurando, né, esses arquivos durante bastante tempo, e agora eles expuseram de uma vez só, tá. Eu tenho quase certeza que ele fez de propósito, tá. Primeiro, motivos porque que indicam que eles tenham feito básico. E seguraram e tiveram o máximo de tempo possível, para que não fosse saindo aos poucos, porque se tivesse sido saindo aos poucos, as pessoas teriam tido tempo de analisar os fatos com calma. Então o que que eles fizeram? Eles retiveram aquilo. Isso também é mais um indício que o próprio Jeffrey Epstein deve estar vivo. Isso é um grande indício de que ele possa estar vivo. Olha só, o seu suicídio data de 2019, tá. 2019, já estamos em 2026, agora que foi levantada a hipótese dele tá vivo. E por que isso? Eu também achava, a minha esperança era de que tinham matado ele. Eu nunca achei que ele tivesse se matado, nunca achei mesmo. Não porque, por nada não, porque não tem perfil, tá, não tem perfil e nem tinha motivos para se matar. E detalhe, tem detalhes absurdo, gente, no suicídio dele, já vou falar para vocês, deixa eu ver se eu tô aqui. Tem uns detalhes absurdos, tem umas fraturas, por exemplo, ele se enforcou, né, tá dado que ele se enforcou, tem fratura no osso, tivesse passado por tipo um estrangulamento, assim, por uma coisa muito forte, sabe, uma concussão muito forte, uma batida de carro, uma coisa assim, tá. Então não tinha como ele sozinho ter tido aquele tipo de fratura que teve, né, nos ossos onde aconteceram, que é porque não, eu vou falar besteira que eu lembrei disso agora, tá, por isso que eu tô falando, senão eu já tinha trazido o documento aqui do médico falando, tá. Tiveram os médicos que analisaram e estão também bastante preocupados com esse laudo que foi dado, né, da perícia, quanto do suicídio do mesmo. Outra coisa, 2019 estávamos no início da pandemia, tá, no início da pandemia. Então, olha que momento oportuno para uma pessoa se suicidar, né. Detalhe, não tinham câmeras ligadas, nenhuma câmera estava funcionando. Como que num país como os Estados Unidos, do jeito paranoico do jeito que eles são, né, que nós vimos a todo mundo filmando, fotografando todas as execuções que o ICE fez, tudo foi filmado, tudo foi registrado. Acham mesmo, aguardando o julgamento pelo FBI, tá, sob os cuidados do FBI, né, da Polícia Federal dos Estados Unidos, como que as câmeras não estariam funcionando, gente?
numa cela daquelas que é quase uma célula de um presídio de segurança máxima, tá, que só ficam detentos de altíssima periculosidade, como ele, pela acusação dos crimes que ele foi submetido. Então, vários indícios, indicam que ele esteja vivo, tá. Principalmente quando eu analisei os documentos, que dá para perceber que, falar que ele só tinha aquelas 6 propriedades, eu acho muita ingenuidade o mundo acreditar nisso. Acho muita ingenuidade mesmo, tá. Então eu nunca achei que ele tivesse o perfil, mesmo porque, assim, por que que ele se suicidaria? Porque o caso veio a público? Um homem que fazia questão de ser fotografado e filmado com as menores de idade, fazendo horrores e atrocidades, ele se orgulhava disso. Aquilo para ele era um status quo, tá, para ele e para os que circulavam no mesmo meio, né, para toda aquela elite que conversava junto. Então, não era motivo, a exposição não era motivo de vergonha para ele se suicidar, tá. Da cadeia ele não ia ter medo, porque ele é um psicopata, frio e calculista, a ponto de saber exatamente o que poderia se acontecer caso ele tivesse sido preso. Então, não há indícios nenhum de que ele era um suicida e muito menos de que ele tenha se suicidado, tá. Não tem câmeras que funcionaram na noite do suicídio, nenhuma câmera. A única que estava funcionando pegou uma pessoa passando com a roupinha laranja, aquela roupinha dos detentos, nos presídios dos Estados Unidos, tá. Então existe uma imagem de uma pessoa fora da cela, passando com a roupa de detento. Então, pô, espera aí, né, gente. Analise escabroso a forma como esse caso está sendo tratado, tá, escabroso. Outra coisa, essa exposição, jogaram todos esses documentos de uma vez só na mídia, né, na mídia, né, não deixa de ser. Eles expuseram, atribuiu as responsabilidades pelo mundo inteiro. As pessoas extremamente famosas sabiam que a mídia ia fazer um escândalo, obviamente, tá, tiraram a atenção das vítimas, que é o que importava no caso, a única coisa que importava no caso eram as vítimas, e a atenção foi voltada toda para as elites criminosas, para a elite criminosa que está se aproveitando da exposição para ganhar engajamento político no planeta Terra inteiro, tá. Então isso é muito grave o que está acontecendo. E sendo assim, essas pessoas se expondo, né, e detalhe, elas estão desfilando esse status quo. Reparem como teve gente até que falou, teve uma princesa aí não sei da onde, eu republiquei ela no Instagram, e ela falou: "Se você não está nos arquivos Epstein, você é um fracassado, você é um perdedor". É assim que eles estão vendo o caso, tá. É assim que essas elites que participam desse discurso, nazista, majoritariamente, estão se usufruindo dessa popularidade que o caso, trouxe aos mesmos nesse momento onde essa extrema direita está sendo, muito julgada, né, está sendo exposta, ao julgamento do mundo, e as pessoas estão percebendo que esse avanço da mesma extrema direita, eh, estão percebendo do que se trata o avanço da extrema direita, ainda que as pessoas não consigam entender a gravidade do problema quando elas estão ocupando seu território. Então um exemplo disso é claro, um exemplo nítido e claro disso, é como a extrema direita se aproveitou e, criou os conflitos dentro do próprio Irã, tá. Quando o Ayatollah Ali Khamenei fala que os Estados Unidos foram responsáveis pelos movimentos, da população, pelos protestos da população, em relação ao regime, grande parte foi fomentada sim pelas mídias dos Estados Unidos, pelas redes sociais e com o financiamento da extrema direita dentro do território do Irã, tá. Esse negócio da desculpa da bomba atômica, isso é desculpa esfarrapada, isso é desculpa esfarrapada para eles tomar o Estreito de Hormuz, porque ele quer o território do Estreito de Hormuz para ele poder, para o Donald Trump poder controlar toda a movimentação do petróleo no mundo.
Não tem nada a ver com bomba atômica. Isso é desculpa esfarrapada das piores possíveis, tá? Não tem nada a ver com bomba atômica. Para a segurança do planeta, seria muito melhor que o Irã também detivesse bombas atômicas, assim como a China e a Rússia e a Coreia do Norte, do que os Estados Unidos. E o pior, os Estados Unidos estão conseguindo vender esse discurso como uma normativa, como se fosse uma regra a ser seguida. Um pedófilo do tamanho desse, com um império, né, a indústria da carne humana sobre o seu controle, e agora com o petróleo do planeta sob o julgamento. Tá? Ele está conseguindo, através dessas incursões do exército americano pelo mundo todo, conseguiram tomar conta do petróleo do mundo inteiro. O da Venezuela já era. Ele tomou o petróleo da Venezuela. E as pessoas estão dizendo que o ditador é o Nicolás Maduro. Gente, vocês já viram o Nicolás Maduro com alguma menor de idade, tá? Com alguma criança em fotos de exploração sexual? Vocês viram o Nicolás Maduro matando venezuelanos ou americanos no meio da rua e deixando todo mundo filmar, como a polícia do ICE fez? Vocês viram alguma coisa parecida? Como é que o ditador é o Nicolás Maduro? O Maduro roubou o petróleo de algum país, vocês sabem de todo, tá? Então, cara, por favor, vocês sabem de algum lugar onde o Maduro bombardeou para tomar, dizendo que era para proteger seu território? Alguém bombardeou os Estados Unidos quando eles começaram a falar que não iam dar vacina em ninguém? Em Miami você não é mais obrigado a vacinar as crianças, tá? Mas ele está preocupado com a droga, com as pessoas que estão se drogando no mundo. Ah, me poupem, né? Que hipocrisia do caralho. Só acredita no Donald Trump porque é retardado mental. Vão me desculpar. A Rede Globo está fazendo um desserviço para a humanidade, tá? A partir do momento, o tempo todo falando que o ditador, Nicolás Maduro, ditador. Cadê a ditadura? Ele prendeu o quê? 100 pessoas que estavam contra o seu regime? Óbvio, essas 100 pessoas já, provavelmente eram pagas pela extrema-direita dos Estados Unidos ou da Europa. E estavam ali dentro para fazer bagunça, como fizeram no Irã, tá? Abrindo o quê? Abrindo as portas para o exército americano entrar e tomar o petróleo todo. Como fizeram na Venezuela, como fizeram. Então, agora estão asfixiando Cuba através dessa mesma desculpa esfarrapada e ridícula, que só acredita quem é maluco ou quem é retardado mental, que no mínimo não precisa nem estudar história, é só estudar isso. Porque o Donald Trump pode matar quantas pessoas quiser no meio da rua, pode estuprar quantas crianças quiser, quantas mulheres quiser, e ninguém abre a boca para falar que o cara é um ditador. O cara está tomando tudo quanto é território do planeta. E todo mundo, o presidente Donald Trump. Que presidente Donald Trump, gente? Isso é um psicopata, pedófilo, que tomou o poder dos Estados Unidos. Um bilionário que não precisaria ser presidente para nada. Ele tinha dinheiro suficiente para nem precisar do governo dos Estados Unidos, para manter um governo paralelo e foda-se o governo dos Estados Unidos. O único motivo pelo qual ele está ali na presidência é para ele não ser preso. É o único motivo explicável. Porque se ele fosse preso, ele perderia sua fortuna. E sendo assim, ele perderia o seu poder. Então é o único motivo que explica por que esse homem está fazendo esse furdunço, esse alvoroço todo no planeta Terra inteiro, que é para abafar o escândalo da verdade, que seria, né, ele ser preso pelos seus crimes, tá? E porque ele provavelmente está querendo abafar a indústria do trabalho, essa acarretada pelo Jack Epstein, que provavelmente está vivo agora na cara de todos nós em algum lugar do planeta. Se é que ele não está aqui no Brasil, tá? Se é que não está, porque existem registros de estudos dele de diversas ilhas aqui no Brasil, ok? Existem diversos estudos desses documentos que indicam que ele estava estudando nosso território e documentos dizendo de projetos já sacramentados aqui dentro do nosso território. Só não tem o endereço exato de onde estejam esses lugares, ok? Mas eu tenho certeza que se a polícia investigar a fundo, vai encontrar alguma coisa, tá? Pode não estar no nome dele, obviamente, que ele não seria tão burro, tá? Mas que ele tem braços e para tudo quanto é lugar, igual um polvo com seus tentáculos, isso com certeza ele tem.
tá? Isso é óbvio, é só analisar alguns documentos. E olha que eu nem analisei tantos assim, mas a maioria dos que eu analisei, eu já coloquei aqui no canal no YouTube. Vocês podem verificar. Peguem a numeração do documento e vejam por vocês mesmos, tá? É só vocês entrarem dentro do site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Bota no Google Epstein Files. O primeiro link que aparecer é direto do DOJ, tá? E vocês vão entrar lá e já vai ter. Aí ele já vai te colocar direto. DOJ é o Department of Justice nos Estados Unidos. E ele já vai te ficar direto, ele vai perguntar: "Você não é maior de 18?" Você coloca que sim, se você for, obviamente, por favor, tá. Então, se você for maior de 18, você entra, se você for menor, não entra, tá. Então, se você vai colocar sim, tá colocando sim, ele vai já te encaminhar pra caixa de pesquisa dos arquivos. Você coloca a palavra que você quiser procurar, tá, aquela que vier na sua cabeça que você acha mais importante. E o porquê que eu tô falando isso? Porque não adianta você olhar só o que eu tô pesquisando. Nesse caso de um arquivo desse tamanho, de 3,5 milhões de arquivos, tá, para serem analisados, o ideal é que cada um faça sua busca com o seu olhar. Nós, seres humanos, somos uma espécie que precisa do coletivo para a sobrevivência. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ponto de vista de cada um importa, tá? Soma num resultado final maior do que seria apenas o de uma pessoa só, apenas se fosse assim, eu dizendo para vocês pesquisarem exatamente aquilo que eu estou pesquisando. Não adianta, não, até adiantar, adianta, é bom, mas o ideal seria que cada um trabalhasse por si só, com pontos de vista diferentes, e no final nós juntássemos tudo num grande resultado, tá? Isso seria muito mais eficiente, principalmente nesse momento onde o mundo está virando as costas para o maior absurdo que, pelo menos, eu já vi no planeta Terra, que é um crime desse tamanho sendo abafado por um psicopata que está preocupado em tomar o petróleo do mundo inteiro, e ninguém faz nada. E por que ele quer tomar o petróleo do mundo inteiro? Por que ele quer fazer isso, gente? Por quê? Se eles são tão ricos e têm dinheiro para comprar quanto petróleo de qualquer lugar do planeta que eles quiserem, por que eles fariam isso, gente? Isso só tem uma explicação: para alimentar uma indústria cuja qual eles não vão conseguir alimentar com o próprio petróleo, nem com o próprio dinheiro que eles têm. Então eles têm alguma coisa maior que eles estão precisando de mais energia para alimentar. E a explicação que eu vejo atualmente é essa, porque do contrário, vocês vão me dizer que esse homem está querendo colocar, trazer a paz no planeta Terra? Que paz é essa? Se ele falou que estava preocupado com os protestos dos iranianos, ele vai lá e joga uma bomba nas pessoas? Isso é que método de você levar paz para uma população é esse, tá? Então só acredita num discurso nazista desse que é maluco, tá? Ou então quem compactua com esse grau de demência que invade, assola a cabeça desses psicopatas, tá? Isso é discurso charrapada. O que ele está fazendo é roubar invadir território, roubar petróleo. Ele é um grande miliciano, é isso que ele é, tá? Ele está impondo a milícia, é a maior milícia do mundo, goela abaixo do planeta inteiro e ninguém está fazendo nada. O fato é que, quanto mais nós continuarmos, nós permanecermos nas mãos dessa pessoa, quanto mais tempo nós passarmos obedecendo esse homem, pior vai ser para que a nossa paz, nossa democracia no planeta seja alcançada. Provável que nunca mais, tá? Depois desse desgoverno desse psicopata, o planeta nunca mais vai ser o mesmo, tá, ok? Eu preferia mil vezes as bombas atômicas que o Irã produzisse todas as bombas atômicas possíveis agora, do que saber que o Donald Trump está tomando todos os territórios com o arsenal nuclear que ele tem, ok? Seria muito mais seguro para o planeta se os iranianos construíssem essas bombas o mais rápido possível. Aliás, não só os iranianos, aqui no Brasil nós também. Daí, e antes que vocês falem alguma coisa, não fui eu que comecei com isso não, tá? Já houve plebiscito aqui no Brasil, é um plebiscito até que foi meio abafado, não sei por quê, não é nem exatamente um plebiscito, é mais uma pesquisa governamental, eu não sei se foi do governo, perdão, foi uma pesquisa que foi feita, não sei se foi do Exército, eu não sei exatamente agora, tá? Eu lembrei disso agora, assim que eu encontrar, eu compartilho, mas eu acho que eu compartilhei já.
ela perguntava aos cidadãos, né, brasileiros, quem achava que nós deveríamos construir a bomba atômica ou não, se nós deveríamos ter bombas atômicas ou não. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria da nossa população optou por sim, tá, porque nós precisamos da bomba atômica. Infelizmente, eu sou contra armamento de qualquer forma, tá, o nuclear ou não, mas no mundo que nós estamos vivendo, que provavelmente que nunca mais será um mundo desarmado, melhor que nós tenhamos sim um arsenal nuclear à altura, de uma defesa pessoal, porque uma hora a questão não é se vão tacar ou não, né, a questão é quando eles vão tacar e quem será o primeiro a fazer isso, tá. E aí as consequências serão nefastas, né, não só para quem estará recebendo as bombas, mas também para quem tacou. Eu não sei se vocês sabem, mas uma vez uma bomba atômica, lançada em algum território, detalhe, as bombas atômicas não são mais como Hiroshima e Nagasaki, tá. Aquelas bombas lá são muito pequenas, perto das ogivas que nós temos atualmente. As ogivas que nós temos atualmente, provável que quando lançadas em algum lugar, causem um estrago muito maior do que o causado em Hiroshima e Nagasaki, ok. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer e eles estão se especializando nessas bombas para atacarem, não apenas cidades, mais interioranas. No caso do Japão, não interessa porque é uma ilha, mas agora a especialização das bombas está voltada para territórios, zonas portuárias, porque eles sabem que as zonas portuárias dos países são zonas de extrema importância, porque é onde chegam os navios. Navios de quê? De petróleo, né. Então, eles estão se especializando para atacarem bombas atômicas nas zonas portuárias. Então, essas bombas atômicas, com um potencial maior do que de Hiroshima e Nagasaki, uma vez lançadas, elas liberam radiação no ar, tá? E provável que essa radiação se espalhe para o interior dos países, contaminem o solo, contaminem a água e provavelmente territórios muito maiores do que Hiroshima e Nagasaki serão atingidos por essas armas nucleares mais modernas e contemporâneas, ok? Dado que todas essas armas provavelmente são muito mais potentes do que as bombas que caíram no Japão, lançadas no Japão, tá? Então é sobre isso, tá? É sobre petróleo, é sobre domínio territorial, é sobre a indústria das armas, porque um quer vender mais armas do que o outro, mas sobre paz, sobre trazer a paz para a humanidade, democracia, por favor, né, gente? Eu não acredito nisso. Vocês querem acreditar, cada um acredita no que quiser. Há quem acredite em Papai Noel, né? Então, fazer o quê? Estamos nesse planeta, temos que conviver com isso. Outra coisa, antes que eu me esqueça, eu já estou indo para as considerações finais, ok? Já estou aqui nos 47 minutos, tá bom assim. Então eu quero só deixar mais uma coisa aqui, uma exposição de uma reflexão, que eu fiz até numa live dessas curtinhas que eu tenho feito aqui no YouTube, mas é para deixar, claro aqui, que, por exemplo, se as minhas teorias e de outros colegas, pelo fato de que o Jeff Epstein está vivo, for verdadeira e se ele realmente estiver vivo, eu tenho só uma coisa para deixar claro aqui, provavelmente e tem um detalhe, tem mais um motivo pelo qual ele esteja vivo, porque como ele, expôs todas essas pessoas, é provável que tenha mais gente ainda envolvida, que não sequer apareceram nos arquivos, né, e estejam todas, ó, na palma da mão do Jeffrey Epstein, tá. Então quem encontrar esse homem vai ser sim a única pessoa que vai conseguir trazer de volta a democracia no planeta, visto que toda a extrema direita deve estar lá, ó, comendo na mão desse homem, se caso ele esteja vivo, tá? Ele está com medo dele, estão com medo dele estar vivo. Por isso que não estão procurando, por isso que não estão levando o processo a sério, não estão prendendo ninguém, porque aprovar, isso então indica que isso é um forte indício que ele esteja vivo, tá? Porque se começarem a prender muita gente, se começarem a fazer muito jus à causa, vai vir à tona e provável que uma nova caçada a esse homem, seja iniciada. Então, como a extrema direita não é idiota nem nada, eles vão fazer de tudo para abafar esse caso e manter o Jeff Epstein morto, porque ninguém quer ser preso, tá? E ninguém quer perder o poder político que está adquirindo, que sempre teve e está adquirindo ainda mais por conta
da divulgação, da propaganda gratuita feita através desses 3,5 milhões de arquivos que vieram à tona, tá. Então quem encontrar no Jeffrey Epstein, obviamente, se for uma pessoa da oposição à extrema direita, é a uni essas pessoas serão as únicas que conseguirão restaurar a democracia no planeta Terra. Eu acredito que esse seja o único jeito da gente conseguir frear esse tipo de coisa que agora o nosso planeta se tornou, tá? Esse tipo de mundo novo, de abominável mundo novo que a extrema direita iniciou, com toda essa ascensão, que eles conseguiram nos últimos anos e que provavelmente agora, não tem mais, não tem retorno, não existe, passamos do ponto de retorno, tá. Em relação a isso não existe retorno possível, não existe mais a possibilidade de que nós venhamos a viver num planeta desarmado, impossível isso acontecer, tá. Então o único jeito seria de encontrarmos esse homem para saber de fato quem são os culpados e assim, obviamente, conseguir a punição devida, né, ou então pelo menos frear o avanço do tráfico humano em todos os territórios, tá. E tem mais alguns detalhes que eu já trabalhei aqui no canal, mas eu vou falar agora para quem está chegando também ficar, pra ficar, eh ambientado, é que, o tráfico humano, por que que eu falo tanto assim? Porque sobre esse tipo de crime, porque dentro dos maiores crimes do planeta, que seria o tráfico de armas, o tráfico humano, o tráfico de drogas, eh, o álcool, a indústria do álcool, a indústria do tabaco, essas indústrias que geralmente são nocivas à sociedade, né, ainda que umas menos, outras mais, dentro de todos esses crimes, o humano ele consegue gerar mais lucro, do que todas essas outras indústrias, ok? Inclusive que a indústria das armas, porque o tráfico humano ele não precisa ainda que ele se utilize de containers para transportar pessoas clandestinamente, isso está acabando, porque para você transportar uma pessoa clandestinamente é só você alterar, conseguir um documento falso, entendeu? Ao contrário das drogas e armas que você precisa transportar de alguma forma. Então o tráfico humano ele realmente vai voltar como era a escravidão, como sempre foi, né, como sempre houveram escravos, mas como era na época da invasão do Brasil, do descobrimento do Brasil, tá. Então agora essa é a tendência trazida pelos mesmos que sempre traficaram gente, né, desde o início da história da civilização, que sempre foram as elites brancas, tá, dentro do contexto global, atual, tá, contemporâneo. Obviamente que houveram diversos tipos de escravidão, mas a escravidão ela sempre foi alimentada, fomentada pelas elites do planeta, seja quais elas forem, tá? Mas nos últimos séculos ela foi alimentada justamente pelas elites brancas, obviamente. Isso é um fato, tá? E contra esses fatos, só apenas outros números seriam suficientes para desmenti-los, o que nós sabemos que não é o caso, ok? Então essas elites são as mesmas que estão se utilizando seu poder sobre o planeta, estão conseguindo através disso que o Donald Trump carrega em forma de bandeira da democracia, né, em forma de bandeira da paz. Isso não de paz não tem nada de democrático, menos ainda. Ok? Então, se está ruim com o Ayatollah Ali Khamenei, pior com o Donald Trump no Irã. Pode ter certeza que vai ser, tá? Se era ruim com o Nicolás Maduro, pior com o Donald Trump controlando o petróleo da Venezuela, tá? Isso chega a ser ridículo. Então, aí os cubanos para falar, como testemunhas para o que está acontecendo. Aliás, eu não estou nem vendo a mídia divulgar isso que está acontecendo. Eu não sei se vocês sabem, mas os cubanos estão passando fome, estão passando frio, estão passando necessidade. Não há petróleo suficiente em Cuba para alimentar o país inteiro, ok? Eu acho que de 100% da necessidade deles, apenas 40% está sendo produzido em Cuba para fornecer para a população. Então eles estão com déficit de 60% de energia
Ou seja, qual é a população que vai sobreviver com um déficit energético de 60%, gente? É impossível, tá? Então o Donald Trump está asfixiando diversos territórios através desse discurso nazista que ele está tentando enfiar sobre nós pela nossa goela abaixo, em forma de discurso democrático de bandeira da paz. Eu sinceramente, até quando o planeta vai ficar parado batendo palma para esse maluco dançar, né? Até quando, ninguém alguém a gente vai ter que ficar engolindo isso? Eu não sei, tá, não sei. Mas se tem uma pessoa que está adorando isso que ele está fazendo, obviamente é o Netanyahu, porque o Netanyahu é outro. O Netanyahu, se por acaso ele sair do poder, ele é preso ou ele é assassinado. O único jeito dele se manter vivo e livre é sendo, continuando no poder em Israel, ok? Do contrário, ele também vai sucumbir. Então, esses homens, eles criaram um sistema tão corrupto no seu entorno que a única maneira deles conseguirem ficar livres vivos, se mantendo não apenas no poder, mas com os seus crimes adiante, porque através dos seus crimes eles conseguem silenciar tudo e ter cair em todos os lugares, menos aqui, não tem problema. É o único jeito deles se manterem no poder, ok? Atualmente. Não acho que não teria muitas alternativas não. Então provável que nós, vamos ter que conviver com esse tipo de crime, de guerras, pelos próximos 100 anos, porque esses homens não vão desistir, gente, não vão mesmo, tá? Isso que está tendo agora no Irã é mais prelúdio não, né, já passamos do prelúdio, né, isso é o abominável mundo novo que a extrema direita, nos trouxe e que veio para ficar. Daqui não tem retorno, tá, não temos mesmo. É. Bom, gente, eu acho que eu vou encerrar a live aqui, tá, deixa eu ver aqui, alguém deixa eu só ver se tem alguém aqui, para não, não tô conseguindo, o chat. Quando eu faço as lives aqui. Então, eu peço desculpas se alguém falar alguma coisa e eu não responder. Por exemplo, hoje eu vi minha prima, minha tia, todo mundo aqui. Beijo para vocês. Estou super agradecida, super feliz de ter visto vocês aqui. Feliz mesmo. Mas eu não fico mexendo também muito não, porque a conexão tá um pouco estável, senão eu vou cair. Aqui, ó, mas aqui às vezes eu consigo ver, mas não tem nada aqui não. Tá, é para não bancar mal educada, dizer fingir que eu eu tô vendo, eu tô de olho, tá? É que eu realmente não consigo ver aqui. Então é isso. Ai, fiz besteira no celular também. Ai, nossa, eu tenho ainda não estou muito familiarizada, mas tá tudo bem, não tem problema não. Ok, gente, eu vou por aqui mesmo, eu no canal do YouTube, tem a comunidade, vocês podem postar, vocês podem deixar perguntas, no Substack é a mesma coisa, é a minha newsletter, gente, é o Café Vira Página, para quem quiser, entrar aqui e assinar, tem modo gratuito, pra deixar perguntas, tá, vou adorar responder. Eu tenho conversado com uma galerinha aqui, que eu só consigo conversar quando eu faço pelo celular. Aqui no computador eu não sei agora eu caí mesmo. Então, ó, eu caio, volto, caio, volto. Eu vou encerrar, ok, gente? Eu vou encerrar aqui, porque eu já estou começando a cair de novo. Eu não consigo pelo responder, porque pelo não, pelo então vou botar de novo. Vou botar outra cena aqui caí.
Caí. Caí. Por acaso eu acho que eu só não caí caí em tudo quanto é lugar, em todos. Eu ia deixar as considerações finais, mas deixa pra lá. Deixa eu ver se eu volto só pra dar um tchau pra vocês. Perdi a conexão com a câmera. Nem sei, espera. Voltei aqui no Substack. É. Gente, vou dar um tchau pra vocês aqui, ok? Deixa eu dar tchau. Voltei aqui, só para dar um tchau para vocês. Eu vou encerrar. Aqui, ainda bem que eu tá no final já. Daí, é, essa só quero encerrar bonitinho para ficar um vídeo inteirinho, tá? Não tem problema. Aí, de repente, eu dou uma editada nesse final só para cortar essa minha quedazinha. Vou ver, eu não sei se eu vou editar não, tá? Eu falo isso, mas é mentira, eu não edito. Eu não gosto de editar, eu detesto editar os vídeos. Eu acho um trabalho horrível de fazer, porque mas eu gosto que os meus vídeos fiquem, eh do jeito mais natural possível, tá, não me incomodo não, porque eu acho que transmite exatamente a minha proposta aqui no canal, tá, que é um discurso mais transparente possível, tá, então isso conversa muito bem com o conteúdo do meu canal, tá gente, por isso que eu realmente não costumo editar nada, tá. Então eu vou encerrar aqui, porque eu caí no Insta, não tô conseguindo voltar, ok? Caí legal. E o assunto eu já esgotei o assunto também, ok, eu ia ficar mais se tivesse alguém fazendo pergunta ou alguma sugestão, aí eu ficaria, mas já que não tem ninguém, eu encerro aqui. De repente eu abro os vídeos curtinhos, tá, e aí a gente conversa, mas é provável que hã, mas a live principal é essa que eu deixei aqui agora, tá. Quando vocês verem a live de 1 hora, essas são as de assuntos específicos, tá. Quando eu boto só bom dia, boa tarde, geralmente é um papo mais descontraído, hoje seria a mesma coisa, mas por conta, disso que está acontecendo no Oriente Médio, eu achei necessário trazer uma maior profundidade, uma atenção mais, voltada com mais profundidade ao assunto, tá, até mesmo em solidariedade às pessoas que estão sob o ataque desses psicopatas 24 horas por dia nesses lugares. Eu não sei se vocês viram as pessoas entrando e saindo, desses abrigos antibomba. Por favor, né, gente. Nossa, até quando? Acho que agora para sempre nós teremos que viver assim, né. Teremos que ter a cidade principal construída e as cidades subterrâneas, ok? Porque a tendência do planeta é essa, é todo mundo ter que ficar a tendência do planeta é que nós, vivemos, vamos viver, eh, eh metade da vida enterrados e vivos, né, e metade na superfície. Isso quando não tiver um colapso total atmosférico por conta da poluição nuclear que está por vir, tá. Daí acabou, né, aí acho que somente a vida subterrânea será possível, ok? Mas isso também é assunto para outra live, gente. Agora eu vou encerrar mesmo, tá. Muito obrigada a todos, obrigada mesmo pela presença. É um prazer enorme, fazer essas lives. Eu tô gostando muito, tá. Eu gosto muito de trabalhar com essas coisas e eu não devo encerrar o canal tão cedo, ok. Mas eu agradeceria imensamente se vocês mandassem mais sugestões. Eu gosto bastante da conversa, da troca, né, da troca aqui no canal para isso, tá. Obrigada, gente. Vão curtir o sábado
vão descansar, eu vou ficar aqui acompanhando as notícias, tá. Qualquer coisa eu voltarei, gente, deixa o sininho ativado, e qualquer mais alguma notícia, assim, eu retorno pra gente conversar, tá bom? Mas no mais, muito obrigada mesmo, bom sábado, beijos, beijos, beijos pra todos. Bom sábado pra vocês. Até.